Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. André, muito boa tarde. Muito obrigado pela presença. Meu caro amigo, vamos falar aqui de alguns assuntos, até para perceber como é que andou o PSD nos últimos tempos. Temos tido aqui algum silêncio, até próprio da ação que o partido vai fazendo. Tenho visto algumas iniciativas e reparava seguramente numa importante, e se bem te recordas, André, falamos muito recentemente, e vou falar da questão do Rio Douro. No PSD propunha-se ali como solução, a solução acabaria por ser encontrada por um dos elementos do IPC, se a memória não me falha, mas reparei no comunicado que aqui publicamos também e difundimos sobre a satisfação do PSD pela resolução deste caso, que de facto afetava as populações daquela freguesia, também a própria junta de freguesia. Portanto, este assunto está resolvido. Começamos por aí. Foi pena ter levado tanto tempo. Ora, boa tarde, Manuel. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez. Boa tarde a quem nos ouve. Realmente, esta solução encontrada para Rio Douro tardava, mas chegou finalmente. Levou sensivelmente 2 anos a poderem chegar a acordo. E eu digo, acho que foi mais por bom senso da pessoa em causa do que por ação política de alguma força representada naquele caso. Para a população de Rio Douro é realmente um motivo de satisfação. Para o PSD de Cabeceiras de Basto, que não poderia fazer muito mais do que apelar ao bom senso, exatamente, apelar ao bom senso dos intervenientes, é motivo que as coisas, é um motivo de satisfação também para nós, que realmente as coisas funcionem como devem funcionar. Muito bem. Meu caro amigo, eleições europeias estão à porta. As últimas indicações de voto até da Aximage dão aqui um resultado muito animador ao PSD, que partiu muito de baixo, mas que tem vindo de facto a conquistar terreno. Quando se pensava que no Partido Socialista as coisas seriam mais fáceis, mas parece que afinal não o são. Penso que nessa sondagem da Aximage dá assim uma proximidade 8-8 em termos de deputados. Estamos a falar de um distrito que elege 21. Este é um trabalho também importante que é feito, obviamente, pelas concelhias para o apoio a um amigo comum, e estas questões da amizade não têm a ver com política, obviamente, e até porque colabora aqui connosco na Rádio Voz de Basto já há muitos anos o eurodeputado José Manuel Fernandes, que tem um trabalho, obviamente, meritório, eu diria acima de tudo. Porque e acima de tudo é daquelas pessoas que mesmo com todo o trabalho que tem, é sempre possível dar-lhe mais algum, quanto mais não seja, para fazer alguns comentários, andando ele de facto numa vida tão ocupada como efetivamente, portanto, tem um trabalho de facto feito. Isto tudo também, portanto, com o apoio das concelhias e da do PSD de Cabeceiras de Basto em particular. Exatamente. Ora bem, eu começo por dizer que depois da tempestade interna que atingiu o PSD durante alguns meses, realmente existe hoje uma estabilidade que é visível, e que também dá confiança ao eleitor para apoiar a lista do PSD às europeias. É um motivo de satisfação para nós vermos o engenheiro José Manuel Fernandes a número 3 da lista. Aliás, acho que as listas entre os dois principais partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, não tem comparação. A lista do PSD é fortíssima. A título de exemplo, também lhe dou, por exemplo, a número 2 da lista do PSD, a Lídia, é uma jovem com muito valor, líder da juventude partidária europeia em que o PSD se insere. Em contrapartida, o Partido Socialista não tem jovens representados e, por exemplo, a pessoa nomeada pelo Distrito de Braga nem vem em lugar supostamente elegível, acho que é o 10º lugar. É curioso é que... Estamos a falar de Isabel Estrada, não é? Exatamente. Isto também mostra que as pessoas no distrito, e em particular em Cabeceiras de Basto, também devem reconhecer a importância que o partido deu ao distrito, ao pôr o engenheiro José Manuel Fernandes a número 3, e também pela competência que ele sempre revelou enquanto eurodeputado.
Muito bem. Deixa-me só dizer, já que dei aqui estes dados da Aximage, portanto o PS está à frente na sondagem com 33,6%, o PSD em segundo com 31,1%, e apesar de estarem separados aqui por 2,5 pontos, o resultado é considerado um empate técnico, dado que este valor está dentro da margem de erro do estudo, que é de 4%. Segundo estes resultados, os dois maiores partidos elegeriam 8 deputados cada um, de acordo com o estudo. Relativamente ao estudo de março, os sociais-democratas sobem 2 pontos percentuais e os socialistas descem meio ponto. Em terceiro lugar, surge aqui a coligação da CDU-PCP-PEV com 9,4%. Poderia perder um eleito, e em quarto está o Bloco de Esquerda com 8%. Com este resultado, os bloquistas poderiam eleger um segundo deputado ao Parlamento Europeu. Em quinto aparece o CDS-PP com 6,8%, que assim manteria um eurodeputado, neste caso Nuno Melo. Nenhum dos partidos que vão concorrer às eleições de 26 de maio conseguiriam, com esta sondagem, eleger qualquer eurodeputado. O Aliança é o único referido, com 1,3% nas intenções de voto. Tecnicamente, porque esta informação é obrigatória, a sondagem da Aximage tem por base 602 entrevistas por via telefónica, distribuídas por todo o país e regiões autónomas, feita em 30 e 31 de março e 1 de abril. A margem de erro, como já aqui referi, é de 4%. Pegando nas tuas palavras, depois de... Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isto. Gostaria de acrescentar também que é uma questão importante. Há bocado falou do papel das conselhias nestas eleições. Estas eleições, por norma, têm um nível de abstenção muito alto, e o papel das conselheiras também é importante no combate à abstenção. Isto nós podemos ver, por exemplo, que o PCP normalmente elege sempre os mesmos deputados porque tem uma militância, digamos, entre aspas, não é? Mais fiel, que vai a todas, vai votando em todas. Se o Partido Social Democrata e as pessoas que confiam no Partido Social Democrata forem às urnas realmente depositar o seu voto, a sua confiança na lista do PSD, eu acredito que teremos um bom resultado, tanto em Cabeceiras de Basto, como no Distrito, como no país. Muito bem. Pegando nas tuas palavras de há bocadinho, depois de um período conturbado, o PSD, Cabeceiras de Basto, está... as coisas são pacíficas, portanto, vemos hoje uma situação bem definida de quem é do PSD, quem não é do PSD, quem apoia, quem não apoia. Foi difícil, coloco esta questão, arrumar a casa? Não digo difícil, foi um desafio, é um desafio, mas realmente para quem esperava que houvesse tiros, bombas e socos nas trombas, perdoa-me a expressão, acho que conseguimos alinhar ou arrumar a casa de forma muito pacífica. Mesmo com as divergências e diferenças de opinião sobre o passado mais ou menos recente, as pessoas hoje em dia entendem que só a união é que trará bons resultados ao partido, e é com muita satisfação pessoal que, após um ano da nossa tomada de posse, que já fez um ano em 31 de março, vemos que estamos identificados. É um balanço bastante positivo. É bastante positivo. Isto também não houve mesmo grandes guerras políticas com o movimento Independentes por Cabeceiras. Também as coisas quando são conversadas e bem conversadas, também ficam bem resolvidas. Quando são feitas as coisas de forma calma e transparente, não há motivos para haver grandes quesílias. O que é que foi mais difícil resolver durante este ano, estando nós a falar de um partido que já foi poder em Cabeceiras de Basto durante muitos anos, estando nós a perceber que de facto esta aliança, ou este acordo, ou este apoio nas últimas eleições autárquicas não funcionou tão bem quanto se quereria, essas questões foram discutidas também internamente? Sim, obviamente que sim. Agora, o mais complicado nisto tudo foi levar as pessoas a voltar a acreditar no partido, na ideologia social-democrata e nas pessoas que hoje o representam. Nós como população, temos aquela mania de dizer que os políticos são todos iguais. Nós realmente estamos a fazer diferente, conforme ambicionávamos. E acho que as pessoas hoje em dia já nos reconhecem, já nos apoiam de outra maneira, já se abrem de outra maneira,
e lá está, mesmo quando há debate sobre opções passadas, e não estou a falar só de 2017, mas desde há vários anos até esta parte, há hoje em dia também um terminar de debate em que a resolução ou a conclusão a que se chega é que chega disto, vamos olhar para a frente, o que interessa é preparar o futuro e tornar e fazer um projeto, elaborar um projeto credível que saia vencedor nas próximas eleições. André, olhando para a realidade local do Concelho de Cabeceiras de Basto, com um caso ou outro nos últimos tempos, o caso da Basto Vida, o PC pronunciou-se efetivamente sobre essa situação, que está agora aparentemente calma, não tem surgido grande burburinho, se me permitem, relativamente a essa questão, mas percebi que de facto a posição do PSD iria num sentido contrário daquela que foi tomada. Sim, eu acho que eu, como Presidente da Comissão Política do PSD, o PSD entende que para a presidência da Basto Vida, de forma a torná-la mais transparente, que não seja usada para arma de arremesso ou ferramenta política, seria importante que a presidência da Basto Vida fosse entregue a alguém da sociedade, imparcial, sem ligação aos partidos. Nós não pedíamos que fosse alguém do PSD a liderar a Basto Vida, obviamente, mas pedíamos que houvesse ali uma imparcialidade maior numa empresa que depende da Câmara e que é paga por todos nós. Que é retida por 80% pela autarquia já agora também, portanto é essa situação. Portanto, entendes que a Basto Vida poderá ter aqui algumas complicações ou aquilo que pode acontecer, como todos esperamos que seja, é algo que funcione bem, sem ondas, como se diz, não é? Eu acho que problemas não terá. Normalmente o Partido Socialista, embora as pessoas deem mais enfoque ao Partido Social Democrata em Cabeceiras e aos problemas internos, mas o Partido Socialista também é pródigo em problemas internos. Não nos podemos esquecer do que aconteceu no último mandato com o Dr. China Pereira, não é? Em que parece que depois passa tudo pelos pingos da chuva e o que interessa é que o PSD tem problemas internos. A verdade é que o Partido Socialista tem muitos problemas internos, toda a gente sabe que o Partido Socialista tem muitos problemas internos e apesar de serem alegadas razões de ordem pessoal, isso soa-nos realmente algo estranho. Agora, para o futuro, acredito que não haja problemas no funcionamento da Basto Vida, pelo menos o que eu acho é que vai funcionar como tem funcionado até agora. Tem funcionado muito bem, sim. Aliás, e não quero pôr em causa, obviamente, os profissionais que trabalham na Basto Vida. Que é gente, de facto, com muito valor. Sim, claro. E que seguramente faz ali um trabalho extraordinário. Vamos, em termos políticos, as eleições autárquicas são daqui sensivelmente 2 anos e este começa a ser o período de preparação de candidatos e de candidaturas para que não volte a acontecer ao PSD, aquilo que aconteceu nas últimas eleições, que ter essa dificuldade em concorrer. Vão-se adiantando nomes, alguns que nós conhecemos, eu não vou dizer nenhum, obviamente, porque não sei se essas coisas se confirmam, embora saiba de alguns, mas essa procura, se me permites a expressão, já começou a ser feita. Já. Esse encontro de candidatos. Conforme na altura nós também afirmamos, é a nossa intenção e será uma realidade o PSD apresentar uma candidatura própria à Câmara Municipal em 2021. O processo autárquico já teve início, nós fizemos um plenário em outubro de 2018, já o ano passado. Como sabe, a duração dos mandatos das comissões políticas são de 2 anos, ou seja, a nossa começava em 2018, terminava em 2020, mas entendemos por bem, e porque também este é um projeto a longo prazo, a médio e longo prazo, entendemos por bem começar desde já a preparar o processo autárquico. Aqui é importante salientar algumas coisas. A primeira é que normalmente nós temos o hábito de associar o presidente da comissão política de qualquer partido como o candidato natural à Câmara Municipal. Esse não é o caso. Nós estabelecemos vários parâmetros: a competência, o carisma, a inteligência, a capacidade de trabalho, o percurso profissional, social, associativo, entre outros parâmetros. E temos vários militantes, há vários cabeceirenses ligados e afetos ao Partido Social Democrata com este perfil.
O que é que nós pretendemos com isto? Ao iniciar este processo autárquico em outubro de 2018, em plenário, a ouvir os nossos militantes, pretendemos que este processo também seja feito de forma serena, pacífica, transparente, acima de tudo, e que também a escolha depois final seja reforçada perante todo este processo. Obviamente que ainda é cedo, ainda faltam mais de dois anos para isto, mas apesar de não adiantar nomes, porque, como sabe, há o segredo político e o segredo da atuação partidária. É alma do negócio também. Exatamente. Há coisas que não se podem divulgar antecipadamente, como candidatos ou estratégias políticas ou de campanha. O que podemos apenas dizer é que estamos entre os militantes, estamos entre os cabeceirenses, assim continuaremos, e o candidato, quando surgir, que surgirá também, em princípio, no início do próximo ano, terá toda a força, todo o apoio de toda a estrutura do partido, e será este processo, lá está, de forma calma, serena, e muito transparente. André, este é praticamente um trabalho que eu não vou dizer que é começar de novo, voltar ao zero, mas é um pouco isso, tendo em conta os últimos resultados. Portanto, é preciso obviamente manter uma presença junto das populações, junto dos eleitores. Este é um conselho que sociologicamente é de direita, e os resultados eleitorais mostram isso, com exceção das autarquias, e aqui as coisas funcionam, obviamente, como todos sabemos, de forma diferente, porque há uma predisposição para o voto no candidato e não no partido, mas esse trabalho tem que ser praticamente iniciado do zero, se é que não está já iniciado, como é óbvio. Sim, nós ainda na passada sexta-feira voltamos a reunir com alguns membros das freguesias, algumas pessoas das freguesias ligadas ao partido, e uma das conclusões que também chegamos e que eles nos disseram é que também será muito mais fácil partir para as freguesias, partir para a elaboração de listas efetivas nas freguesias, quando tivermos o nosso cabeça de lista à Câmara já definido. Obviamente que isto não invalida que a gente não vá para as freguesias, temos ido. Há bocado o Manuel falou de que nós andamos mais discretos e calados, mas isto também é uma estratégia. Nós este ano temos as eleições europeias, depois teremos as legislativas. Isso atualmente leva também a que a Comissão Política e os membros do PSD tenham um trabalho, até pelas presenças, pelo apoio nas iniciativas, portanto, este ano mesmo assim. E obrigatoriamente também iremos às freguesias e já em campanha, não é? E já em campanha. Nós temos trabalhado já nestas frentes todas. Agora, este low profile ou esta descrição, posso lhe dizer que é propositada, mas isso não invalida que, por exemplo, o PSD na Câmara Municipal, através da vereadora doutora Laura Monteiro Magalhães, e também o professor António Carvalho, quando a doutora Laura não pode estar presente, eles tomam as posições assumidas pela Comissão Política, são defendidas pela Comissão Política, são acordadas, são preparadas essas reuniões com a Comissão Política, e também temos tido alguns focos interessantes na Câmara Municipal. Muito bem. É apesar de, aliás, a doutora Laura Monteiro Magalhães, na posição que tomou relativamente à Basto Vida, dizia que, apesar de ter sido uma candidatura conjunta ou com apoio, a posição do PSD estava salvaguardada e era, no fundo, no seguimento das diretrizes da Comissão Política que ela tomava a decisão que tomou, não é? Exatamente. Claro que cada liderança tem a sua forma de pensar e de estar. No passado, e ela salvaguardou essa posição na declaração de voto que fez, que está pública para toda a gente ver, está em bom português, e não há grande celeuma como algumas pessoas quiseram fazer passar. Tivemos aqui alguns comentários interessantes relativamente a essa situação. Mas é bom. Significa que as pessoas estão atentas e até incomodadas com a situação, não é? Com o PSD, e isso também é positivo para nós. Agora, lá está, tanto de todos os eleitos a representar o Partido Social Democrata das últimas eleições que foram nas listas do IPC, o PSD, a Comissão Política, não pode apontar nada. Tem sido um trabalho de estreita colaboração,
as pessoas estão bem enquadradas, bem alinhadas com a Comissão Política, e desde a Câmara, a Assembleia, as Juntas de Freguesia, o trabalho tem sido muito meritório, e eu desde já agradeço a todos os militantes e simpatizantes que têm feito um trabalho realmente enorme e bastante positivo e construtivo em prol do Partido Social Democrata e em prol dos cabeceirenses. Esta legislatura está a chegar ao fim. Cabeceiras de Basto tem saído destacado com a presença da doutora Laura Monteiro Magalhães em Lisboa, como deputada da Nação. Sim, eu acho que a doutora Laura tem feito um trabalho muito meritório na Assembleia da República. Destaco aqui, por exemplo, no Dia da Mulher, foi ela que fez a intervenção do partido. Isto é sinal que o partido, a nível nacional, confia na cabeceirense Laura Magalhães, e eu só tenho elogios para o trabalho que ela tem feito. Até da parte da Distrital, que nós temos tido bastantes reuniões na Distrital, e da parte da Comissão Política Nacional, os elogios ao trabalho da doutora Laura Magalhães são imensos e são merecidos. Muito bem. Deixando um pouco a realidade local, porque essa vai se discutir naturalmente mais à frente, 4 anos de... Perdoem-me, a expressão é geringonça, porque é aquilo que o povo português assim convencionou chamar, mas é uma aliança entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o Partido Ecologista aos Verdes. Que balanço é que o PSC Cabeceiras de Basto faz destes 4 anos? Começo desde já a dizer que tive que vir a pé para baixo, de casa até à rádio. Não havia combustível? Não havia combustível. Isto é assim, nós passamos realmente estes 4 anos com o Partido Socialista numa governação típica do Partido Socialista, uma governação de propaganda, de falácias, em que aconteceram inúmeras situações que não têm resolução nenhuma, não há culpados, pedrogam nada. A culpa morre solteira. Exatamente, tancos. Nada, ou seja, aconteceram inúmeras situações que são reflexo desta governação. Falta a Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Entre outros que nem bem há... Não, a Caixa Geral de Depósitos é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu tive a oportunidade de maquiar dias no canal ARTV, portanto o Parlamento, que eu sempre questionei a utilidade, mas disse, bem, pelo menos hoje serves-me aqui para alguma coisa que é para eu me rir, como é que isto é possível. Portanto, percebi ali que foram assinados contratos, ninguém tem contratos, ninguém assinou nada, e portanto isto é, desculpem-me lá a expressão, mas é um regabof. Exatamente. Falei aqui nesta questão porque acho que é aquela que, enfim, que se fala mais de um senhor a quem foi concedido muito crédito, que afinal só terá uma garagem em seu nome. Portanto. É porque a garagem realmente é muito valiosa, não é? Pode ser. E depois também esta questão das nomeações entre familiares, não é? Exatamente. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Depois ainda bem acusar o governo de Cavaco Silva, quer dizer, isso é a mesma coisa que o Manel roubar, e eu depois daqui a uns tempos vou roubar, e eles dizem, não, mas eu posso roubar porque o Manel também roubou. Exatamente. Isto é inadmissível para todos os partidos, e neste momento o que me parece é que estamos em fim de legislatura, e o que faz transparecer cá para fora é que realmente o Partido Socialista diz assim, vamos pôr aqui pessoal a ganhar se calhar uns troquitos, e vamos ver se isto passa. A diferença é, se isto fosse no governo de Pedro Passos Coelho, o que é que a população não diria, ou o que é que a comunicação social não diria? E há aqui uma diferença de atuação muito grande. Mas de qualquer forma esta questão tem causado moça no Partido Socialista. As pessoas começaram a percebê-la, não é? Mas, Manuel, se eu fosse militante do Partido Socialista, eu também questionaria porque é que só são nomeados familiares dos governantes. O Partido Socialista não tem quadros de valor para nomear? É uma pergunta que fica no ar. Mas enfim, estávamos a falar obviamente aqui do balanço destes 4 anos, portanto com situações que não foram resolvidas. É um pouco isso. Sim. Mesmo o crescimento que o país teve, e apesar de fazerem crer que não, vem tudo do trabalho que o anterior governo de Pedro Passos Coelho fez, em que conseguiu recuperar de uma situação catastrófica o país e tentar, e deu-lhe condições para que este governo também tivesse alguns indicadores positivos. Agora,
no dia-a-dia, falando com as pessoas, eu julgo que essas melhorias tão faladas por parte do Governo não são assim tão visíveis quanto isso. Muito bem, temos um setor económico e empresarial que se vai queixando de muito e de muita coisa. A grande verdade é essa, quem anda de facto pela rua, quem contacta com as pessoas, sente essa dificuldade. As próprias greves, nunca... No governo de Passos Coelho, por exemplo, não houve tantas greves como existiram durante este governo, não é? E supostamente a esquerda controla os sindicatos. Alguma coisa está mal aqui. Mas, como disse Rui Rio aqui há tempo, isto resolve-se com eleições. Muito bem. Falar em Rui Rio e em eleições, ele será seguramente o cabeça de lista do PSD às eleições legislativas. Inicialmente com alguns problemas também internos dentro do PSD, depois clarificou-se quem é que manda, portanto, quem é o responsável pela casa. Portanto, uma das opções que era o Montenegro, exatamente, que eu diria que teve das intervenções mais brilhantes na Assembleia da República e recordava-me da tomada de posse do atual governo, dessa situação, portanto, com uma capacidade extraordinária, mas o tempo depois, quando ele abriu a boca, se me permites a expressão, já era demais, portanto, já tinha passado esse tempo, ou se assumia antes, ou então não o tinha feito. De qualquer forma, Rui Rio conseguiu, com essa posição, clarificar as coisas e as pessoas entenderam isso perfeitamente. Sim, acho nomeadamente os militantes os militantes e os simpatizantes do PSD. Sim. Agora, olhando um pouco para trás, e uma pessoa de forma mais fria, até diz que até pode achar que essa situação do Dr. Luís Montenegro até foi boa para evitar um bocado o partido. E foi. E realmente, eu que apoiei Rui Rio desde o início, desde que ele assumiu a sua candidatura ao Partido Social Democrata, também reconheço que Rui Rio teve situações em que deu alguns tiros nos pés. A verdade é mesmo esta, não há problemas nenhuns de o assumir. Quem não errar, que atira a primeira pedra, não é verdade? Agora, depois dessa situação, acho que Rui Rio tem feito um trabalho na oposição à sua imagem, com calma, uma oposição bastante construtiva, sem alarmismos, tem percorrido o país de lés a lés, o que é muito importante. Esperemos também e desejamos que também venha a cabeceiras de basto, e realmente o descalabro deste governo e esta oposição mais firme e concisa do PSD também leva a que as sondagens hoje em dia sejam o que são, não é? Ninguém se pode esquecer que sensivelmente há um mês atrás o PSD andava nos 21%, não é? E hoje em dia, empate técnico para as europeias. Ouvi aqui há dias, penso que Marisa Matias do Bloco de Esquerda dizer que estas eleições refletem também, porque nós temos tendência a fazer isso, se estivermos descontentes com o Governo, temos tendência a mostrar-lhe um cartão amarelo ou um cartão vermelho nos atos eleitorais que não sejam legislativos, mas em europeias, em autárquicas, há essa tendência para nós portugueses tomarmos essa posição. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento, com esta subida do PSD e a descida do Partido Socialista, indica claramente pelo menos um cartão amarelo para já. Sim. Indica um cartão amarelo que o Partido Socialista pode entender como quiser. Agora, eu também comparo estas situações com as últimas europeias. Nas últimas europeias foi a vitória do Poucochinho, do José António Seguro, certo? Se não estou em erro. Ou seja, o PS até ganhou as eleições e depois António Costa fez o assalto ao poder no Partido Socialista internamente e depois perdeu as eleições para Pedro Passos Coelho. Agora, obviamente que lá está, estas greves todas que ainda ontem, agora por falar em Bloco de Esquerda, ainda ontem a Catarina Martins veio dizer que estas greves de hoje ainda são culpa de Passos Coelho, que é totalmente, que é que uma pessoa há de dizer. Claro que são um cartão amarelo e eu acredito sinceramente, e pelo que tenho ouvido e sentido no dia a dia, acredito que o PSD
pode até ganhar as eleições europeias. Muito bem. Essa posição da Catarina Martins, portanto, é também e é a questão que eu coloco, uma dificuldade do Bloco de Esquerda para tentar justificar, de facto, este apoio ao Partido Socialista, porque o Bloco de Esquerda não pode, ao fim de semana, dizer mal do Partido Socialista e durante a semana estar com ele na cama, se me permitem a expressão. Sim, mas o Bloco de Esquerda e mesmo o PCP é isso que têm feito. É isso que têm feito. Têm tentado passar uma imagem para agradar aos seus simpatizantes de que as coisas não estão bem. Mas ao fim e ao cabo, no Parlamento, são eles que são a muleta do Partido Socialista, são a muleta do Governo, são eles que acabam por aprovar tudo aquilo que depois vêm criticar. André, nosso tempo vai se aproximando do fim. Queria ainda colocar aqui mais uma questão e voltando de facto a cabeceiras de Basto, portanto, nesta nova vida, se calhar poderemos chamar-lhe assim, como a nova Comissão Política do PSD, é importante também os militantes. Tenho visto algumas coisas por aí de alguns jovens com posturas interessantes. Não vou aqui dizer ninguém, mas temos visto de facto essas situações de gente muito jovem que começa a ter, ou relativamente jovem, que começa a ter grande valor. Tu, e permita-me tratar-te por tu, porque já nos conhecemos há muitos anos, claro, és um bom exemplo disso, portanto, com discursos extraordinários, mas temos visto muitos jovens também, estava-me a lembrar, olha, do Manuel Sá Nogueira, por exemplo, acho que é isso, com intervenções muito oportunas, muito interessantes. Isso reflete-se também em novos militantes no Partido Social Democrata? Assim, o Manuel Sá Nogueira, o presidente da JSD, exatamente, tem realmente bastante valor. É um amigo, é um bom miúdo, como eu costumo chamar, mas tem muito valor, é uma pessoa muito inteligente, muito ponderada, apesar da idade, e tem feito um trabalho bastante meritório, mesmo na Assembleia Municipal, e internamente trabalha connosco com muito afinco, e só tenho a dizer bem dele. É um excelente quadro do partido. Em termos de militância, nós confesso que não temos trabalhado muito a militância conforme desejaríamos. É também algo que está no nosso horizonte, fortalecer o partido na Conselhia, tornar as pessoas militantes, mas também não vamos apontar pistolas a ninguém. Obviamente que mesmo sem serem militantes, o partido está aberto para trabalhar com toda a gente. Agora, a juventude cabeceirense tem realmente bastantes pessoas inteligentes, tanto afetas ao PSD, como à JSD, como ao PS, à JS e a outros partidos, a outros movimentos. Nos independentes também tem muita juventude com bastante valor, e isso só pode ser positivo para o Conselho no seu geral. Agora, há um desafio que eu também lanço a esta camada mais jovem, é que realmente façamos política discordando construtivamente e deixemos a política antiga de ataques pessoais. Acho que é essa a marca que nós, e nós, também me incluo, também só tenho 32 anos. Esse tempo já passou, essa questão dos ataques pessoais, de uma política mais, ou de um tipo de campanha mais underground, dizia eu, subterrânea, para que percebam, já acabou. É importante que a ação política dos partidos e dos seus intervenientes se foque exclusivamente na política, no que é as divergências ideológicas, porque discordar é totalmente natural, não é? Eu posso discordar de tudo de um adversário político e no fim ir tomar um café com ele e conversar e sermos grandes amigos, e é assim que deve ser. Nós devemos discordar politicamente, mas mantendo sempre o respeito pelo cidadão e pela pessoa. Muito bem. André, o nosso tempo está no fim. Há alguma coisa queiras acrescentar? Eu gostaria de acrescentar, e já que estamos a falar de respeito, já há algumas semanas esta parte que eu sei que o Presidente da Câmara, Francisco Alves, tem estado num estado mais débil de saúde, e eu aproveito aqui, porque também já conheço o Francisco Alves, Presidente da Câmara, já há muitos anos, para lhe desejar as totais melhorias e rápidas, para voltarmos a ter os nossos debates e intervenções, que é sempre bom. Na Câmara Municipal. Exato. Também aproveito também, se me permites, Manuel, mais só um minuto, fazer referência que nós na Câmara Municipal perguntamos sobre o estado agora o Serviço Nacional de Saúde tem
a questão da saúde oral, dentária, não é? Perguntamos sobre isto à Câmara Municipal. Foi uma boa questão, porque Ribeira de Pena e Mondinho de Basto inauguraram aqui há uns dias as suas consultas. Celúrico de Basto já tinha fruto de um acordo anterior até com os Estados Unidos, porque teriam sido os Estados Unidos que comparticiparam aquele edifício, portanto já tinham. Mas aqui... Nós questionamos realmente a Câmara, porque às vezes, sei lá, isto ainda podia parar à Basto Vida ou assim qualquer coisa, e isso, para além de ilegal, seria um bocado caricato. Perguntamos também ao diretor do ACES, realmente as negociações estão em curso, mas que realmente seria uma mais-valia para o nosso Conselho termos um dentista no centro de saúde. As consultas de saúde oral, que é aquilo que existe já nos outros locais. Era muito positivo para o nosso Conselho. Aliás, eu perguntava aqui há uns tempos ao Dr. Carlos Guimarães, acho que é isso. É exatamente, foi com quem falei. Até porque tenho um bom relacionamento com ele, perguntava então como é que estão as consultas de saúde oral no Conselho de Cabeceiras de Basto. Diz ele, vamos ver. Ele é sempre bem disposto. Teceu obviamente outras considerações que eu não vou aqui dizer, porque falávamos sobre vários assuntos, mas eu salientava-lhe a importância que era para uma população envelhecida, para e vi isso em Ribeira de Pena e vi isso em Mondinho de Basto, a forma bonita como aqueles espaços foram, enfim, requalificados, e as pessoas que, de facto, algumas nunca tinham ido a um dentista e que passaram a ter possibilidade disso. Portanto, era essencial para Cabeceiras de Basto, é isso? Sim, porque, lá está, a ação política deve focar-se na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, da sua comunidade, e neste caso seria uma mais-valia e será uma mais-valia se tudo correr bem para o nosso Conselho. Muito bem, e era só, não é? Sim, é tudo. Muito obrigado. Bem. André, muito obrigado pela presença, continuação de muito boa tarde, boa Páscoa para ti e para a família obrigado também. Igualmente, e para todos os que nos ouvem. Rádio Voz de Basto, a rádio do seu rádio. 100.6